Agora tá. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, a gente vai começar agora aqui a apresentar o nosso trabalho. A gente queria falar um pouco primeiro o que foi para a gente construir esse trabalho, porque a gente escolheu tanto esse GT quanto escolheu o professor entrevistado. Nós criamos diversas expectativas quanto a isso. Nós escolhemos o professor Jonas porque ele trata da questão de gênero e questão de sexualidade, que são questões importantes para a gente aqui na construção da LEC e tudo mais, tanto para mim quanto para a Ana Vitória aqui do grupo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Inicialmente a gente teve alguns transtornos pequenos, né, que fazem parte, que foi a gente acessar a universidade, né, o IEM, porque a entrevista foi feita lá, então a gente teve dificuldade porque eu tive que pegar ônibus, aí cheguei atrasada, mas teve sua entrevista, eu consegui chegar a tempo também, participar da entrevista, e foi um prazer pra gente. Né, teve essas pequenas dificuldades práticas, dificuldades estruturais, a gente parou para pensar, né, no sentido de que se a gente tivesse uma forma melhor para acessar essa universidade, de uma forma mais rápida, se fosse algo mais assim, que não desse trabalho pra gente nessa questão assim, de tempo, porque a gente acabou perdendo tempo, teve que fazer uma outra dinâmica, mas foi de boa, a gente conseguiu lidar com isso e conseguiu executar o trabalho de uma forma bem sucedida. Né? Então, a gente pensou também, para poder iniciar o trabalho, um preparo. A gente procurou, o Luiz mandou para a gente diversas informações sobre o professor, a gente foi procurar um pouco sobre o Lattes dele, foi se interessando muito, assim. Ele, de início, falou com a gente sobre como ele chegou a esse objeto de pesquisa, que ele é uma pessoa também, uma pessoa negra, uma pessoa LGBTI, e por isso ele, depois de ter se formado, ter feito seu mestrado, como a gente viu no vídeo, ele falou que ele decidiu pesquisar sobre gênero e diversidade. Ele iniciou em 2007 essa pesquisa, que era uma época que ainda não se era muito pesquisado sobre a questão de diversidade, sobre a questão de gênero. E dentro da formação dele, que é a formação em letras, e depois uma formação de ele dar aula para pedagogia no campus no IEM, campus Nova Iguaçu da Rural. E ele falou também um pouco pra gente como foi esse, né? Você queria falar um pouco desse momento para ele chegar até a Rural. Ele falou que, né, passou por diversas experiências, ele morou no Maranhão durante 2 anos, ficou lá de 2009 a 2011, e aí veio pra cá em São Paulo. Depois ele voltou pra São Paulo, né? Sim, e ele veio pra cá, prestou 3 concursos, se não me engano, pra Rural. E o primeiro veio pra cá, e veio pra cá e ficou em segundo lugar, e ele depois fez pro IEM, né, conseguiu ir pro IEM, e depois deixou esse daqui, se desfez desse aqui no caso, né, e foi pro do IEM, ficou lá no IEM, e a partir disso ele começou essa pesquisa dentro das questões de gêneros, e ele falou que a experiência dele realmente foi, pode passar. A experiência dele dentro da universidade foi muito complicada por conta dessa mescla de lutas, né? Da diversidade sexual que ele tinha, que é gay, né? Ele é professor, doutor, e mesmo com essas questões, né? Com esses títulos, ele tinha dificuldade de estar nesses espaços, ocupar esses espaços, né? E aí entra essa questão da interseccionalidade, que o Vitor vai falar melhor, né? Durante a entrevista dele, a gente foi percebendo que o professor Jonas estava de camisa verde, cabelo cacheado ali. Ele fala muito dessa palavra, interseccionalidade. A gente deixou em branco ali o que é interseccionalidade mesmo para poder propor essa discussão, para poder trazer aqui. Porque ele fala muito sobre, enquanto ele percebia o racismo na vida dele, as situações que ele ia passando, ele percebia a homofobia muito presente. Ele fala que ele primeiro se criou a identidade dele contra um homem gay, e ele não via primeiro o racismo no entorno disso, e depois quando ele foi iniciar o seu trabalho no ciclo básico, ele foi percebendo que estava ali sempre uma coisa entrelaçada à outra, que é muito uma visão de um homem branco gay não sofreria a mesma coisa que ele passou. Será que aquela situação de homofobia que ele passou iria acontecer com uma pessoa branca? E a gente sabe que essa será a resposta não. Então é muito isso, a intersecção é isso, a gente entender que uma pessoa negra, se ela for uma pessoa negra e for uma mulher, ou for uma pessoa negra LGBT e diversas outras opressões e tudo isso que fuge assim, o papel do homem negro na sociedade, que ele é tirado desse espaço de intelectualidade, que ele fala exatamente de ele nunca poder ser o professor. E é algo que a gente percebe, que repete em todas as entrevistas,
que falam, sempre colocam no local dos empregos, que são subalternizados, já, você é da faxina e tudo, e a gente vê muito esse discurso, já não é um problema ser a pessoa que faz a faxina, não é um problema ser a pessoa que está ali só para tomar conta. O problema é que por que nunca pode ser nesse outro lugar? E é algo que a gente que é incrível isso, como a história ela vai se repetindo. Como seja ele falando da história dele, os outros professores, todos é um marcador que a gente viu no documentário como um todo, de como o racismo ele funciona estruturalmente, independente da geração que a pessoa vive, do local onde ela vive, ainda assim o racismo ele vai ser estruturado dessa forma, de as histórias vão se repetindo porque a gente vive num país que tem todo um histórico que nos levou a isso. Pode passar. E é isso, um pouco que ele fala dessa construção, que ele primeiro construiu a identidade dele enquanto uma pessoa LGBT e depois ele foi entender essa questão da identidade negra. E a gente questionou sobre as opressões, como ele sofre tanto na vida dele quanto na universidade, porque na universidade também faz parte, a gente sabe que é um espaço de convivência. Você quer falar um pouco mais sobre isso? A gente vê que como, mesmo nós tendo debates diferentes, a gente realmente, no fim, a gente está tendo a mesma luta, né? Eu estou com uma mulher trans, eu estou com um homem bissexual negro, né? O professor também que era um homem negro gay. Então, assim, a gente vê que não muda muito o ritmo da coisa, sabe? Quando a gente está lá, eu passando por coisas dentro da universidade, ele passou fora da universidade também. Então, assim, o roteiro está sendo sempre o mesmo e acho que realmente está pouco tempo que a gente está debatendo esses tipos de assuntos dentro dessas universidades e nos espaços também, tipo minha família e outros espaços. Então, realmente, falar sobre essa construção da identidade negra dentro da universidade é complicado. Eu mesmo vim passar por isso depois, estando na universidade, porque essa questão da gente se perceber enquanto negro também é bem complicada, é bem demorada, e tem outras coisas também que entra a interseccionalidade, que é eu fui descobrir que eu era negra. Depois eu passei por várias outras coisas. Tipo assim, me entendi enquanto pessoa preta, tal, mas não tinha essa carga de conteúdo que hoje em dia eu tenho, entendeu? Sim, ele passou por isso também, né? Então, assim, veio antes várias outras coisas para depois eu estar inserido na universidade, vim saber o que é ser negro, o que é passar, passando por várias coisas que eu naturalizava, né? Assim como ele também naturalizou. E ele fala muito também algo que é muito levantado, como o racismo no Brasil é estrutural. Ele é um racismo no Brasil, ele funciona de uma forma que a gente fala, não é racismo que está acontecendo, mas é geralmente um grupo de pessoas brancas ridicularizando uma pessoa negra, ou até que esse grupo seja misto, é uma pessoa negra que está sendo ridicularizada ali, que está sendo questionada, está sendo colocada sempre num espaço de não respeito, e como a LGBTfobia acontece ali, junto, mas ela é de uma forma muito mais explícita. As pessoas elas têm vergonha de falar você é um macaco, mas vai tratar você de qualquer outra forma, por exemplo, mas não tem problema de falar você é um viadinho. Acontece na rua, acontece o tempo todo, só que é muito diferente quando acontece com uma pessoa negra, quando acontece com uma pessoa branca. E no final de tudo isso, tinha uma última pergunta, que era, o professor podia fazer uma pergunta pra gente, e isso virou um bate-papo, assim, uma troca de figurinhas. De meia hora. Que foi cortado, assim, né? Cortado não mandei pra você. Cortado não é verdade, vai sair a parte 2. Vai sair a parte 2? Estou divulgando aqui, gente. Mais veloz e mais chugão. Enfim. A questão ali que ele perguntou pra mim e pra Ana Vitória, o que era pra gente ser uma pessoa negra, uma pessoa LGBTI+, dentro da universidade pública e mais especificamente dentro da educação do campo. Então, L de lésbicas, gay, G de gay, o resto todo mundo sabe o que é LGBT? Todo mundo sabe? A gente precisa explicar por parte. Mas acho melhor por partes. O G é do gay, do homem gay, o B é de bissexual, que são para pessoas bissexuais, independente do gênero delas, o T são de pessoas transgêneros, pessoas travestis, transexuais, e o I são pessoas intersexos. De uma forma bem didática, antigamente a gente chamava o termo intersexo de uma forma errada, que era o termo hermafrodita. Mas não existe hermafroditismo em humanos, isso é um termo biologicamente incorreto, esse é um termo que tanto invisibiliza a identidade da pessoa, a construção toda, quanto é um termo que seria desrespeitoso. Então o termo correto seria intersexo, são pessoas que nascem com a genitália ambígua. Sim, perdão.
E a gente foi questionando então, o que era ser uma pessoa negra. Ele perguntou como a gente percebia o racismo dentro da rural, como a gente percebia o racismo dentro da educação do campo. Então, a minha resposta foi muito de, eu percebo que é um espaço branco, é um espaço da universidade, um espaço onde a gente está entre a maioria de pessoas brancas, então a educação do campo não foge disso. Que é um espaço dentro dessa universidade, onde a gente tem poucos professores negros. É um dos cursos que a gente vê uma maior diversidade, mas ainda assim, as pessoas que a gente vê mais, o maior local de protagonismo no curso continuam sendo pessoas brancas o tempo todo. É um espaço que, por mais que falhe, esse espaço está para todos, mas esse espaço não faz sentido. Às vezes a gente está ali, a gente está lutando por outras paradas. É uma assistência estudantil que a gente não tem, que às vezes faz muito mais sentido. É uma relação ali entre o estudante, que a gente vê com o professor, que às vezes é uma percepção de uma pessoa negra, às vezes soa de forma diferente, como a gente teve casos no curso de História agora. E passar agora para a Ana Vitória também encerrar e falar sobre isso. E a gente vê muito isso, essa similaridade. Muita coisa que ele passou, eu passei, muita coisa que a Ana Vitória passou, ele passou, e sendo de gerações e localidades diferentes. E para concluir, foi isso. A gente passou, nesse debate, a gente realmente um tete-a-tete assim, rapidinho. E a gente viu que é desconfortável, sabe, passar por certas situações. A gente realmente não percebe, na maioria das vezes, que a gente está dentro desse espaço. A gente acha que, não, estou na Universidade Federal, então tá tranquilo, né? Vou ficar de boa, eu não vou sofrer nenhum tipo de nada. Não, eu vou entrar no banheiro feminino, eu recebo olhares, eu sei qual é o olhar que eu estou recebendo. Eu vou, sei lá, se eu falo... Eu tô produzida hoje, porque é uma apresentação, eu queria vir meio vestida, eu gosto. Mas, assim, às vezes eu não tô no clima, tá ligado? Então eu tô indo pra aula só pra ir pra aula, entendeu? E aí, tipo, gera esse desconforto, porque eu penso, se eu vou entrar no meio feminino, sabe? Então, tipo, essas coisas, provavelmente ele também passou no gênero dele, na situação dele, na especificidade dele. Mas é isso, a gente está diariamente, é um roteiro, como eu disse, trazido até, vai demorar ainda bastante tempo para isso se mistificar, né, e vamos encerrar. Foi uma experiência incrível a gente fazer a entrevista com ele, né, eu convido, a gente convive muito, então a gente tem uma sincronia muito boa nesse tipo de assunto. E com o Jonas não foi diferente, a gente ficou super à vontade, foi uma experiência incrível. Obrigado pela atenção.